bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite inicialmente para participar aqui e depois o convite para estar ajudando na organização. Tá? O NEGA sempre vai se colocar à disposição do Observatório e de todas as organizações de luta de direitos humanos para estar aqui fazendo atividades. Então, sempre conte conosco para estar no auxílio, na cooperação de criar eventos como este. Tá? Vou tentar aqui botar um tempo para não, que eu sempre me perco. Tá? Queria também dizer também dessa data emblemática que tanto Jéssica quanto Gáucia lembraram, o 13 de maio. A data de hoje ela é reveladora, especialmente do que a gente acabou de ver aqui nas falas, de quanto o contrato racial nunca foi eliminado de nossa sociedade. Ou seja, nunca abolimos o contrato racial da dominação. E esse contrato racial da dominação, lembrar o Charles Wade Mills, ele foi definindo uma sociedade de privilégio. Eu vou falar daqui a pouco um pouco sobre isso. E aí, para que eu organizasse a minha fala, tá, a minha fala vai estar baseada, na verdade, em um trabalho que a gente lançou há pouco tempo aqui, chama-se Geografias Negras do Genocídio Negro Brasileiro. Tá? Se o pessoal quiser estar no site da Editora Consequência, passa aí depois. E propaganda. E eu vou eu sou professor, né? Então eu vou tentar partir de uma perspectiva metodológica, oferecer algumas ideias aqui e tentar também, como também militante do movimento negro, pensar algumas ações políticas. E aí, como uma perspectiva metodológica, eu vou olhar aqui o título da mesa de hoje. Além da abolição, rotas da liberdade para desmontar a cidade antirracista e plantar territórios antirracistas. Tá? Eu queria começar com algumas ideias que esse título aqui nos provoca, porque se está falando de cidades antirracistas, então a cidade foi estruturada pelo racismo. E no Brasil, nós tivemos, pelo menos no meu entendimento, 4 dimensões em que a questão racial se revelou no urbano. Tá? E entendo que diferenciar isso é importante para a gente pensar a ação política. Acho que nós tivemos, primeiro, temos cidades de origem colonial escravistas, que se estruturaram no século XV a XVI, que são diferentes, que é diferente da forma de como a questão racial se revelou nas cidades que foram criadas ou reconfiguradas com as políticas de branqueamento do território e da população do século XIX. Então, a gente verifica também que a questão racial se coloca também nesse modelo urbano. Um outro foram as cidades que foram planejadas, sobretudo nos anos 50 e 60. E o exemplo de Brasília, Goiânia e outras cidades são reveladoras disso. E todas essas cidades também, às vezes alguns bairros também, a marca da gestão racista do espaço é também um dos elementos estruturantes. E o último, as cidades que são fruto de processos de emancipação, ou emancipação de distritos, ou às vezes até emancipação de outras cidades, tanto históricas quanto cidades planejadas. Então a gente passa a verificar que as cidades expressam as contradições econômicas, políticas e sociais do modelo que o capitalismo foi construindo em nossa cidade. E essas contradições, elas se revelam tanto na forma de como a cidade foi sendo produzida, mas também da forma como a cidade ela é usada. Nós partimos de um pressuposto de que o racismo ele produz distanciamentos. O racismo foi produzido para os brancos um uso indiscriminado do espaço. E se a gente interseccionar esse debate, ou seja, se a gente colocar brancos, classe alta, heterossexuais, vamos verificar que esse uso do espaço, uso indiscriminado do espaço, ele é ainda mais intenso. Para os negros, tá, nós vamos verificar um uso discriminado do espaço. Então, o controle da mobilidade sempre se constituiu como um elemento central, tá, da questão racial brasileira. E nós entendemos de que esse controle da mobilidade é a expressão espacial do racismo.
E essa expressão do espacial do racismo, nós entendemos que ela já está sendo colocada no navio negreiro. Nós entendemos que no navio negreiro foi se constituindo, ao mesmo tempo, inventando a ideia de negro, porque é importante lembrar que os povos que estavam sendo escravizados não se autodenominavam como negros, e está também inventando o negro como um problema espacial, isto é, um ser que precisa ser confinado, constrangido, colocado inúmeros obstáculos em suas trajetórias. Então vai se constituindo um medo branco do convés das ondas negras que poderiam vir dos porões. Essa ideia ela é reconfigurada na cidade neoliberal. Acho que talvez aquela frase do Marcelo Yuca, todo camburão tem um pouco de navio negreiro, ela é uma das expressões mais significativas de quanto a gestão do território foi sendo marcada por critérios raciais. Então, se a gestão do território foi marcada por critérios raciais, então privilégio racial no Brasil é privilégio espacial. Ou seja, é um privilégio no ambiente construído, é um privilégio do mobiliário urbano, é um privilégio racial na posse e o título de propriedade, é um privilégio racial da responsabilização dos agentes do Estado, que dá responsabilização ou não responsabilização. Porque os agentes do Estado, especialmente os agentes de segurança, sabem que serão responsabilizados dos seus atos se estiverem fazendo em áreas brancas, majoritariamente brancas. Agora, sabem que não serão responsabilizados dos seus atos em operação policial em favela, que são áreas majoritariamente negras. Então, a gente passa a verificar que foi se definindo, portanto, aquilo que o professor Carlos Walter Porto Gonçalves vai chamar de uma geografia dos rejeitos e dos proveitos. Ou seja, tudo que é rejeito social vai sendo colocado para as áreas pobres e negras. Então, o lixo urbano, área de vulnerabilidade ambiental, áreas que são proximidades com coisas que geram morte ou possibilidade de morte. Então, esses rejeitos sociais, eles são racializados, os proveitos sociais também. Então, a gente passa a verificar que esse negro como um problema espacial, que no entendimento da gente foi inventado no navio negreiro, obstáculos em sua trajetória são criados. E esses obstáculos vão do trem atrasado, do ônibus atrasado, da baixa qualidade dos transportes públicos, dos transportes com defeitos, transportes lotados. Então, isso passa a ser colocado como um elemento natural desses grupos que são racializados. Há uma regulação racializada dos deslocamentos. E essa regulação racializada dos deslocamentos, as paradas das chamadas blitz policiais, tá? As abordagens da polícia diferenciada, gerando aquilo que o professor Jorge Barbosa chama de distinção corpórea de direitos. Ou seja, abordagens truculentas, vexatórias, humilhantes para a população negra. Então, essa lógica vai produzindo aquilo que o Fanon vai chamar a busca que o racismo busca introjetar e busca interiorizar a inferioridade. Ou seja, de sofrer humilhações, de sofrer violências simbólicas. Ou seja, ele acha que não pode usar aquele espaço. Ele não acha que, ou seja, introjeta no negro que ele não pode usar porque ele vai sofrer alguns constrangimentos. Do espaço universitário aos espaços de lazer e de cultura. Então, a gente vai verificando que esses espaços que são bens sociais são bens oligárquicos sob hegemonia econômica e racial. Por mais que tenha ônibus de toda a cidade para ir, por exemplo, ao Teatro Municipal, tá? Aí vi vários estudos, especialmente da Maré, também do Alemão, mostrando que os jovens não vão porque acham que não tem roupa para ir, ou então acham que vão ser discriminados, ou às vezes são discriminados nos espaços de cultura e lazer. Então, essa interiorização da inferioridade que o Fanon vai colocar, ela se intensifica com a ascensão da extrema-direita no Brasil. E quando a extrema-direita no Brasil passa a usar o discurso de que o aeroporto está virando rodoviária, quando ela passa a colocar esse elemento, aeroporto virando rodoviária, significa que ali tem mais presença de corpos negros nesse espaço que era um bem oligárquico sob a hegemonia econômica e racial. Quando isso tinha muito em Niterói, e nos anos 80 eu via muito também com relação a quando é criada a linha amarela.
tá? Que falava assim, tem muito feio vindo aqui para Barra, tem muito feio saindo de São Gonçalo indo para, no caso de Niterói, Caraí, ou então indo para Itacoatiara. É importante lembrarmos que a discussão estética no Brasil ela foi muito mergulhada na questão racial. Isto é, o feio e o bonito foi sendo construído por critérios raciais. Então, o feio, lembrando aqui o Sartre, ele dizia, o feio brutaliza o seu corpo para tentar sempre se adequar às normas da dominação. Então, se tem muito feio vindo aqui para a Barra, tem muito preto vindo para a Barra. Então, vamos jogar o pedágio lá para as alturas. Para o quê? Para que esse controle na mobilidade, esses corpos não possam vir aqui. Então, são esses elementos que vão verificar, tá, que não são apenas distinções de classe que estão sendo pautadas no uso do território, mas quanto o racismo, esse crime perfeito que a Glaucia lembrou aqui do Kabengele Munanga, no Brasil, ele vai criando modalidades racistas sem necessariamente dizer que é racista. Então, a gente verifica particularmente, especialmente esse novo sistema viário que foi sendo criado, especialmente em direção à Barra da Tijuca, ou até mesmo as blitz policiais. No Rio de Janeiro a gente pode falar verão, no Rio de Janeiro a gente fala em épocas quentes, né? Porque em todo momento que tem sol no Rio de Janeiro, jovens negros querem ir para a praia. Então, as paradas policiais, elas reafirmam distinções territoriais e corpóreas de direito, ou seja, preto e favelado não pode vir para cá. Então, não dá para a gente ficar falando somente, tá, em criação de novo mobiliário. E esse mobiliário ele foi sendo gestado por esses critérios. E assim, a gente vai verificar, além disso que o Fanon chama de interiorização da inferioridade, que é uma das marcas do racismo, tá? Mas também vai chamar de epidermização da inferioridade. E o que é essa epidermização da inferioridade? Pessoas negras com símbolos da modernidade capitalista são vistas como gatunos. Ou seja, um carro de luxo com várias pessoas negras, só pode ser ali grupo de criminosos. Se um negro está portando uma bicicleta motorizada muito cara, não, ele só pode ter roubado essa bicicleta. Então, a gente está verificando que também não adianta ficar falando assim, temos que criar agora ciclovias. E se os negros conseguirem comprar bicicleta motorizada? Ou seja, a sua mobilidade será interrompida. Então, a gente passa a verificar que a regulação do uso do espaço ela é feita por critérios raciais. E essa regulação do uso do espaço, sendo feita por critérios raciais, ela vai também mostrando que os brancos em nossa sociedade recebem aquilo que o Du Bois chama de um salário público psicológico. O que é esse salário público psicológico que o Du Bois fala? Os brancos pobres podem frequentar as áreas dos brancos ricos e raramente serem interrompidos a sua mobilidade. Porque podem até ser confundidos, tá, com os brancos ricos. O negro pobre não, às vezes nem o rico, o negro rico. Ou seja, um negro pobre tentar ir frequentar os espaços da riqueza, ou seja, sair da Baixada e ir para a Zona Sul, no caso aqui do Rio de Janeiro, tá? Ele não tem esse salário público psicológico. Então, a gente vai reafirmar, tá, o branco como um uso indiscriminado do espaço e o negro como um uso discriminado do espaço. E nós estamos propondo nesse trabalho, isso é a expressão da gestão racista do território. E essa gestão racista do território, tá, ela tem como marca produzir espaços de maioria negra ou contextos em que as operações policiais estão acontecendo em espaços de maioria negra, elas produzem a ideia, e aqui estão muito inspirados no Lima Barreto, desses espaços como cemitérios de vivos. Lima Barreto, logo, ele foi durante vários momentos da sua vida, ele foi para o hospital psiquiátrico, tá? Porque tinha problemas de alcoolismo, e na época entendia que quem tinha problema de alcoolismo ia para o hospital psiquiátrico.
E ele, uma das vezes que saiu do hospital psiquiátrico, ele entendeu que o hospital psiquiátrico era um cemitério de vivos. Esse livro só saiu depois, quando ele morreu postumamente. E o que eu quero dizer com isso, cemitério de vivos? Tá? A bala nunca é perdida. Ou seja, a bala sempre atinge os mesmos corpos negros e pobres. O que é cemitério de vivo? É sempre que não há violação de direitos. Na verdade, é assim como a polícia age na sua naturalidade. Então, se está agora na operação policial lá na Maré, tá? Hospitais estão fechados. Então, portanto, pessoas não estão conseguindo ir no hospital. Escolas estão sendo fechadas. Tá? Isto é, as crianças estão deixando de ir para a escola. E vários estudos mostrando, especialmente lá do Boletim da Maré, mostrando que o ano letivo das crianças da Maré, não só da Maré, de todas as escolas que têm operação policial, é muito menor. É muito menor. Então, como é que você vai falar depois que essas crianças têm a mesma oportunidade para chegar, por exemplo, no vestibular? Então, a gente vai verificar que, quando nós estamos falando que a operação policial transforma a favela num cemitério de vivos, significa que nunca há violação de direitos ali. É a forma, eu diria que, normal de como a polícia entende a favela. E aí, o caso, portanto, quando a gente vai verificar também os chamados acidentes de trem, ou até mesmo demora no trem, no ônibus, também não é o acaso. Então, quando a gente vai verificar, e aqui onde a gente está, eu diria que é a grande fronteira, ou seja, de São Cristóvão para cá, do metrô, é um jeito, de São Cristóvão para lá é um outro jeito, é um outro mobiliário urbano, isso não é o acaso. Tá? Não é o acaso, é porque majoritariamente daqui para cá são áreas negras, majoritariamente em direção da área da Zona Sul são áreas brancas. Então, a gente passa a verificar que a resposta que tem se constituído, tá, especialmente da militância de direitos humanos, da luta do movimento negro, tá, é a construção de produzir espaços. Ou seja, aí volta o título aqui, plantar territórios antirracistas. E plantar territórios antirracistas, nesse livro aqui que a gente percebeu, é produzir geografias negras. Tá? O que é essa ideia? De onde surgiu essa ideia particularmente? Surgiu até aqui. Tá? Mas eu percebi aqui, na verdade, foi em muitos atos, eventos criados ou produzidos com mães que tiveram seus filhos assassinados pelo Estado, elas vão, muitas das vezes, fazer plaquinhas de rua com o nome do filho. Talvez a placa mais famosa é a placa da Marielle Franco. Talvez todo mundo já ouviu essa plaquinha, né? Placa de rua, para nós geógrafos, é toponímia. Toponímia é o nome do lugar. Tá? E aí, o que nós verificamos? Tá? Quando nós pautávamos o debate sobre justiça, memória e reparação, elas estavam colocando, tá? Ou seja, elas estavam geografando, ou seja, grafando a terra com a biografia de seus filhos que foram assassinados. Então, ao colocar isso, elas começavam a pautar, enquanto na nossa sociedade o racismo foi se escrevendo no espaço. Porque a maioria de nome de rua é nome de escravista, é nome de estuprador, porque foi assim que o Brasil misturado foi surgindo, porque é o estupro das mulheres negras, o estupro das mulheres indígenas, eurocentricamente chamadas de indígenas. Então, ao colocar em debate essa ou seja, terra, grafias, as grafias das terras, tá, dessas biografias negras, nós passamos a verificar que passava aí também inscrever na paisagem também a luta antirracista. Se escrever na paisagem a luta antirracista, os memoriais que começam a ser feitos, Glaucia até está numa desses homenagens, então você vai ver homenagens e memoriais de ativistas de direitos humanos, dos ativistas, por exemplo, do movimento negro, ou personalidades históricas do movimento negro que passam a escrever na paisagem para dialogar com essas pessoas, com esses transeuntes que estão passando pela rua. Para criar também, talvez o quê? Uma outra forma de lembrança, de memória daqueles que já se foram, porque os nossos passos vêm de longe, como eles sempre apontam. Isto é, produzir novas formas de aquilombamento, é produzir
um uso político antirracista do espaço através de marchas, atos públicos, produzir eventos como esse. O professor Milton Santos dizia, o que é um evento? É um instante no tempo dando-se no espaço. Todo evento, dizia o professor Milton Santos, produz algo novo, porque os eventos nunca se repetem. Os eventos buscam produzir o quê? Conscientização política. Os eventos buscam produzir o quê? Espaços de encontro, espaços de fortalecimento, redes políticas de movimentos sociais, redes de afeto. E aí a gente passa a perceber o quanto isso passa a se constituir como contraposição a essa gestão racista do espaço, que tem o controle da mobilidade negra como um dos principais elementos. Eu tenho mais elementos para colocar em discussão, mas vou parar aqui porque meu tempo já se esgotou. Obrigado, gente.